Estamos preparando um fundo de investimento imobiliário que segue nossa missão de ajudar brasileiros a realizar seus sonhos. Mas você pergunta como? Como americano, a maioria dos brasileiros quase nasce querendo investir em imóveis. Mas, como nós explicamos anteriormente a respeito do sistema bancário, etc., o mercado imobiliário não é simples e é mais complicado ainda se você não tem entendimento bem da língua, das leis, do mercado e outras influências que devem entrar no seu decisão. E além disso, um investimento imobiliário é trabalhoso. Não é que todo mundo tem tempo de fazer toda a análise necessário para tomar uma decisão de qual setor, qual local, qual tipo de imóvel, etc., que justifica o investimento, mas depois investindo, você tem certas tarefas que exigem tempo, e nem todo mundo tem esse tempo. Então, nós queremos atender o brasileiro, independente de seus recursos, seja $500 ou 500 mil ou 500 milhões, com um fundo de investimento que é baseado em uma análise bem profunda, com gestão bem prudente, entendendo os riscos e mitigando os mesmos o tempo inteiro. Então, em preparação para o lançamento desse fundo de investimento imobiliário, iniciamos o estudo do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Como no Brasil, o mercado imobiliário é muito grande, geograficamente, também em termos do valor do mercado. E devido a esses dois, e considerando outras premissas, não é possível de generalizar sobre o mercado imobiliário americano. Não pode dizer, por exemplo, que porque o mercado em Nova York está agindo de certa forma, que o mercado em Los Angeles também está agindo nessa forma. Na verdade, é impossível. Tem macro tendências? Tem. Tem micro tendências em cada mercado? Tem. Mas devido que cada local tem seus próprios micro tendências, é impossível de fazer uma generalização. Mas mesmo assim, precisa entender o macro tendência e daí depois o micro tendências para você tomar decisões prudentes. No mercado imobiliário americano, tem diversos macro tendências e micro tendências. Macro tendências são fatores que estão afetando o mercado, vamos dizer, no nível nacional. O micro tendência seria um fator que afeta o mercado regional. A região pode ser definida como cidade, como bairro, como estado, mas certamente menos do que o nível nacional, ou menor do que o nível nacional. Então, hoje, nós temos uma macro tendência que está criando muito tumulto no mercado e uma outra macro tendência que está começando a aparecer e que nós acreditamos vai ter maior influência no próximo futuro, que é, primeiro, o assunto, a tendência que está criando tumulto hoje é chamada em inglês affordabilidade.
Aquela foi português, então em inglês foi affordability. Affordabilidade, porto-inglês, né? Affordabilidade em porto-inglês seria a habilidade ou capacidade da família média comprar imóveis. E a segunda tendência que acreditamos que vai manifestar, que está manifestando agora e vai manifestar mais ainda no próximo futuro, é as tendências ou as práticas no mercado imobiliário de 3 ou 4 gerações de americanos. E hoje vamos só tocar nos dois brevemente. Em respeito da affordabilidade, isso é um assunto sobre o custo de casa e a habilidade da família pagar para a casa. E nos Estados Unidos, a maioria das casas são financiadas. Então, o custo da casa certamente está relacionado com o preço da casa, mas é muito influenciado pela a parcela. Então, se você tem uma renda familiar de 10 mil e a parcela é $1.000, daí você tem uma certa capacidade mensal de pagar aquela $1.000. Mas se o valor da casa sobe e os outros fatores como taxa de juros fica igual, e também sua renda familiar fica igual, mas o valor da casa sobe, o valor da parcela vai subir também. Portanto, com aquela mesma 10 mil, você tem menos capacidade de pagar 1.500 ou 2.000 de parcela. Então, o problema que está afetando o mercado americano hoje, um dos problemas, uma das tendências, é essa affordability. A habilidade da família média pagar para a casa num ambiente em que o valor das casas nos Estados Unidos subiram grossamente nos últimos 2 anos. E as perguntas importantes devem ser: por que o valor da casa nos Estados Unidos aumentou tão bruscamente nos últimos 2 anos? E realmente, se você olhar no gráfico de valor de casas ajustado para a inflação nos últimos 30, 40 anos, você vai ver que o aumento do preço de casa nos últimos 2 ou 3 anos é similar da brusca aumento de valor das casas logo antes de 2008, quando a crise financeira atacou o mundo. Ou seja, o aumento de custo de valor de casas nos Estados Unidos hoje, nos últimos 2 anos, parece muito similar com o aumento dos valores que aconteceu logo antes do crash ou crise imobiliária nos Estados Unidos que respingou no mundo inteiro. Mas a pergunta é, por que o valor de casa aumentou tão bruscamente nos últimos anos? Como qualquer assunto relacionado com mercado e economia, não tem uma resposta simples, mas tem algumas considerações. Primeiro, o Airbnb. O Airbnb afetou o mercado imobiliário nos Estados Unidos em uma forma que nunca aconteceu antes. Eu imagino que muitas pessoas estão perguntando, como é possível que Airbnb está afetando o valor de casas? Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro,
a venda e compra de casa. Tipicamente nos Estados Unidos, a família venderia uma casa para comprar outro. Normalmente uma casa maior. Mas com a chegada do Airbnb, em que a família pode alugar a casa por períodos curtos, muitas famílias decidiram de não vender a casa para comprar outra. Em fato, se você analisar os relatórios do Airbnb, você vai encontrar que só nos Estados Unidos tem entre 600 mil e 1 milhão de casas disponíveis no Airbnb. Ou seja, alguém comprou essas casas ou não vendeu essas casas quando planejava comprar outro para entrar nesse mercado de Airbnb. Ou seja, 600 mil ou 1 milhão, pelo menos, casas que anteriormente iria entrar no mercado como oferta, não entrou. Então, se você, vamos supor que 1 milhão de casas nos últimos anos não entrou ou saiu do oferta. Não entrou porque a família não vendeu quando comprou nova casa, porque vai alugar no Airbnb. Ou o investidor comprou uma casa, tirou ela do mercado, porque vai alugar no Airbnb. Vamos supor, 1 milhão de casas. Sabe quantas casas estão vendidas por ano nos Estados Unidos? Num ano muito bom, 6 milhões. Nos últimos meses, estamos em uma tendência de nem chegar em 4. Então, imagina num período de 2, 3 anos, os últimos 2 ou 3 anos, em que o valor de casa subiu bruscamente. Quando você vende entre 3,5 e 6 milhões de casas, você tirou 1 milhão de casas do oferta. E o mercado imobiliário nos Estados Unidos é como qualquer outro mercado. O principal dirigente é a oferta e demanda. Então, se você tirar 1 milhão de casas do mercado, em que você vende 3,5 a 6, a oferta reduz. Com demanda igual, o preço precisa subir. Segundo ponto, o valor de casa, historicamente, foi baseado na capacidade da família comprar e também o valor que o investidor pode ganhar comprando aquela casa para colocar ela na locação anual. E o mercado americano entrei em um equilíbrio em que o valor do aluguel de casa e a parcela de compra chegou em um equilíbrio. Não foi igual, porque compra e aluguel são bichos diferentes, são análises diferentes. Mas o mercado equilibrou. E é o que aconteceu? Airbnb entrou. Então, ao invés, por exemplo, você alugando anual a casa por $1.000 por mês, você cobrou $500 por semana. E para o consumidor, $500 por semana é muito bom comparado de hotel. Então, ao invés de pagar no hotel $500 ou $1.000 por semana, e você não tem café de manhã, você não tem conforto de uma casa inteira, você paga $500 e você tem sua cozinha, você tem um monte de quartos, talvez piscina. Então, o investidor, ao invés de ganhando $1.000 por mês em locação anual, agora está ganhando $2. Portanto, ele pode pagar uma parcela maior do que a pessoa alugando a casa anual.
Se ele pode pagar uma parcela maior, ele pode pagar mais para comprar a mesma casa. E daí, a família que tem aquela renda de $10.000 tem menos capacidade de comprar aquela mesma casa porque o investidor em Airbnb facilmente paga 1.500, 1.700 e ainda ganha um pouco de lucro. Ou seja, o mercado Airbnb entrou no mercado, criou um desequilíbrio que ainda o mercado está tentando equilibrar de novo. Airbnb não é a única influência. Nos últimos anos, os fundos de investimento entrou no mercado imobiliário bem forte. Mercado imobiliário residencial. Comprando casas de uma família, não apartamentos, mas entrou no mercado de casas de família. E mais uma vez, a maior oferta com a maior demanda com oferta igual, o preço precisa subir. Então, imagina que você tem uma feito de Airbnb que está tirando a oferta do mercado e você tem novos investidores grandes que estão comprando casa de uma família em massa, que está aumentando a demanda, oferta baixando, demanda subindo. O que acontece? Preço sobe. E quem sofre? Aquela família que tem a renda de $10.000 por mês, que agora não tem como comprar. E como resultado, o mercado está tentando encontrar o ponto de equilíbrio e nos próximos capítulos vamos esclarecer nossos entendimentos sobre como esse mercado está agindo em resposta dessas duas tendências e outras.